Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à sétima parte de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em conhecer o comportamento dos campos eletromagnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos: o gradiente, com aplicações. Veremos então como esse operador pode nos dar informações sobre campos escalares. E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o gradiente e algumas aplicações. O gradiente é um operador vetorial. O gradiente, finalizando, é um vetor e que se aplica a campos escalares. Então, nós temos, por exemplo, φ, x, y, z, um campo escalar em coordenadas cartesianas. Podemos também ter em coordenadas cilíndricas, ρ, z, θ, ou em coordenadas esféricas, ρ, φ e θ. O gradiente em coordenadas cartesianas é dado pela equação mostrada na figura, onde temos o símbolo do gradiente, a função que nós estamos trabalhando, o campo escalar, em função de x, y, z, e agora temos vários termos em x, y e z. Este termo é uma derivada parcial direcional, é um vetor. Observe a taxa de variação da função conforme nos deslocamos na direção x. dρ de φ, dρ de x. Uma derivada parcial, uma amplitude do vetor. Então, esse termo vai ser amplitude, positivo, negativo ou zero. Este termo é um vetor unitário na direção específica do eixo x. Temos também tudo que foi falado para o eixo y e para o eixo z, função das coordenadas y e z. Isto é um vetor. Cada termo do gradiente que existe é um vetor. É uma derivada parcial direcional, porque ela está tomando a derivada em função de um dos parâmetros de coordenada. A amplitude é a taxa de variação da função na direção x, para o caso, e o sentido, também para o caso, é o eixo x, dado pelo vetor unitário a de x. A magnitude, o modo do gradiente, dado pela equação mostrada, e também tem essa representação. Observe que agora é um escalar, não temos mais vetores unitários. Vejamos então o primeiro exemplo. Considere que a origem de um sistema de coordenadas cartesiano esteja localizado no topo de uma elevação com 300 metros de altura, cuja forma, a altura, é dada por φ de y igual a 300 menos x2 menos y2 em metros. É pedido para determinarmos o gradiente dessa função, a altura na origem, a altura nas coordenadas x igual a 5, y igual a 6 metros, a altura nas coordenadas menos 5 e menos 6 para x e y, o gradiente na origem, o gradiente em x igual a 5, y igual a 6 metros, o gradiente em menos 5, menos 6, a magnitude do gradiente em 5 e 6, a magnitude do gradiente em menos 5, menos 6, e lembrando sempre que o gradiente é um operador vetorial que se aplica a campos escalares. Você começa com campo escalar, aplica o gradiente e obtém um vetor. Aí está em coordenadas cartesianas, o nosso campo escalar é dado por 300 menos x2 menos y2. Observe que ele depende de x e de y, mas não de z. Para o cálculo do gradiente, vamos aplicar a equação de definição, substituindo φ de x, y, z pela nossa equação, 300 menos x2 menos y2. Observe que não temos dependência com o parâmetro z, portanto, a derivada parcial em relação a z será zero. Aplicando as equações já conhecidas, obtemos menos 2x na direção a x, menos 2y na direção a y. Então, o gradiente depende de x e de y. No entanto, na direção x, só depende de x, e na direção y, só depende de y. É um vetor. Observe os vetores unitários, a x e a y. Aí temos, então, o nosso campo escalar, o gradiente, um vetor, e o modo do gradiente, agora um escalar. Voltamos a ter um escalar. O item B, cálculo da altura na origem, x0 e y0. Substituindo na equação, temos 300 metros, como o próprio problema informa. Na origem, a altura é 300 metros. Agora, em x igual a 5 e y igual a 6, substituímos na equação e obtemos 239 metros. Então, a altura da elevação nas coordenadas dadas,
x igual a 5 e y igual a 6 é de 239 metros. Já para x igual a menos 5 e y igual a menos 6, obtemos também 239 metros. Interessante, o campo, a elevação é simétrica. Para o cálculo do gradiente na origem, lembrando que na origem x igual a 0 e y igual a 0, substituímos e temos 0. O gradiente na origem igual a 0. Temos o máximo ou mínimo, no caso o máximo. No topo da elevação, o ponto de máxima altura, o gradiente é 0. Para o cálculo do gradiente em x igual a 5 e y igual a 6, simplesmente substituímos na equação e obtemos agora um vetor interessante, menos 10 a x, menos 12 a y. Eles apontam em cada coordenada na direção oposta ao do eixo. Menos a x na direção oposta do eixo x, menos a y na direção oposta do eixo y. O sinal negativo indica um decaimento, decréscimo. O cálculo do gradiente em x igual a menos 5 e menos 6 nos dá agora 10 a x, 12 a y, positivo, indicando o aumento ou acréscimo da função. O cálculo da amplitude ou módulo do gradiente em x igual a 5 e y igual a 6 segue da equação de definição. Substituindo, temos 15,62 metros. O cálculo da amplitude do gradiente em menos 5 e menos 6, substituindo, 15,62 metros. É um escalar. No próximo exemplo, vamos aplicar o gradiente em uma equação bem conhecida, a equação de segundo grau, a parábola. Vamos mostrar como analisar o comportamento desta equação e que informação podemos obter dos modelos matemáticos. Esta equação pode modelar alguns fenômenos ou situações encontradas na natureza, na engenharia. As ferramentas utilizadas podem ser facilmente transportadas para análise de outros tipos de curvas e até mesmo de superfícies. Exemplo 2. Considere agora que um determinado fenômeno seja modelado pela seguinte equação. O φ de x, depende apenas de x, é menos 5x2 mais 40x menos 75. Vamos então determinar as raízes da equação, a representação da equação no plano de coordenadas cartesianas xy. Utilizando o gradiente, vamos determinar o ponto máximo da função. Utilizando o gradiente, vamos determinar a inclinação da curva no ponto x igual a 3. E também utilizando o gradiente, a inclinação da curva no ponto 5. Utilizando o gradiente ainda, a inclinação da curva no ponto x igual a 4. Não esqueça, o gradiente é um operador vetorial. O gradiente é um vetor que se aplica em campos escalares. O nosso exemplo agora, o nosso campo φ de x igual a menos 5x2 mais 40x menos 75. Depende apenas da coordenada x. Aí temos a função, cálculo do gradiente, aplicando as equações que já aprendemos de definição, e o cálculo do módulo. Essas equações que nós vamos utilizar para o exercício. Fizemos uma tabela onde na coluna da esquerda nós temos alguns valores por parâmetro x, 0, 1, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 7. Na coluna do meio, o valor da função para o valor do lado da esquerda e na última coluna à direita, o valor do módulo do gradiente. Observe que 3 e 5 levam ao que φ de x, a função, seja igual a 0. São as raízes da função, os zeros. Quando temos o valor 4 para x, o valor da função é 5. Aparentemente, o maior valor positivo que nós temos na tabela. E veja o módulo, o gradiente igual a 0. Quando estamos do lado inferior a 4, observe que o gradiente aumenta. Quando estamos do lado à direita de 4, superior a 4, o gradiente parece diminuir. Vamos calcular, então, as raízes da equação, obtidas aplicando a equação do segundo grau, para a equação das raízes da equação do segundo grau. Aí está, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Onde a é igual a menos 5, b igual a 40 e c igual a menos 75. Aí está em função do φ de x, a, b e c. Vamos, então, calcular as raízes e obtemos x1 igual a 3, x2 igual a 5. Essas são as raízes da equação. A equação é representada no plano de coordenadas cartesianas por essa figura. A curva da equação está em azul. Observa que ela corta o eixo de x, 3 e 5, o valor é 0. Isso são as raízes da equação. São os valores para os quais o valor da função é igual a 0. O φ de x, o y igual a 0. Dizemos, então, que a equação apresenta raízes reais positivas, 3 e 5, com cavidade para baixo e um valor máximo, ainda a determinar.
O ponto máximo da função pode ser determinado sem que seja necessário o traçado da função, utilizando simplesmente o módulo do gradiente e igualando a zero. Sabemos que no máximo e no mínimo o nosso gradiente é igual a zero. É uma linha paralela ao eixo x. Temos a nossa função, o módulo do gradiente, temos que fazer que esse valor seja igual a zero. Ora, para menos 10x mais 40 igual a zero, tem-se que x igual a 4. Esse é o ponto que a função alcança o valor máximo. Substituímos na função e obtemos que em x igual a 4, a função vale 5. É o valor máximo da função no eixo y é 5 para essa equação. Aí nós temos as raízes da função y igual a zero. Temos agora o valor máximo positivo da função, que é 5. Nesse ponto, o gradiente é zero, obtido quando x igual a 4. Aí está. Quando x igual a 4, a função tem o valor máximo, 5. Nesse ponto, o gradiente é zero. O gradiente, ou taxa de inclinação, da função em x igual a 3 é dado por 10ax. O valor positivo indica que a função cresce nesse ponto, na direção do máximo da função. Estamos do lado ascendente ou de subida da curva. Para x igual a 5, a taxa de inclinação dada pelo gradiente é menos 10ax. O valor negativo indica que a função decresce nesse ponto, vindo do valor máximo para valores menores da função. Estamos do lado descendente ou de descida da curva. Veja que do lado esquerdo de x igual a 4, particularmente no ponto 3, obtemos o gradiente. A seta aponta para o máximo da função. A inclinação é positiva. Nós estamos nos dirigindo para o máximo da função. Observe que essa é a curva tangente à curva em cada ponto. A inclinação vai diminuindo até chegar a zero no gradiente final igual a zero, que é o topo da função. Já para valores maiores do que 4, nós temos que o gradiente, ou a inclinação, é negativa. Ela vem do máximo se dirigindo para valores menores da função. O gradiente ou taxa de inclinação da função em x igual a 4, simplesmente substituímos, obtemos zero. É uma linha paralela ao eixo x. Nesse ponto da função, que é o máximo, o valor do gradiente é zero. Vejamos então algumas considerações. A teoria e os exemplos sobre gradiente até aqui abordados referem-se a campos escalares. Um campo elétrico, por exemplo, é um campo tridimensional no espaço. Podemos também ter o campo de tensão induzida em uma determinada superfície. O fluxo da água em um grande reservatório pode, por exemplo, ser representado por um vetor tridimensional no qual os vetores representam a velocidade da água em cada ponto. A temperatura em uma sala de aula ou em um bloco metálico desigualmente aquecido é um exemplo de campo escalar tridimensional. O fluxo de calor em um bloco de metal é determinado por seu gradiente de temperatura. Já mostramos tais campos em vídeos anteriores. Um gradiente tridimensional, com o gradiente de temperatura, é um análogo exato a um gradiente bidimensional de altura. Aí temos a equação do gradiente, cada componente em x, y e z, e as derivadas parciais dρ de x, dρ de y, dρ de z, coordenadas cartesianas. Podemos analisar uma curva, função ou superfície sem que tenhamos necessariamente que traçar esse modelo. Podemos utilizar o gradiente para determinarmos o máximo, mínimo, taxa de variação e comportamento do modelo considerado. Caso a função apresente um máximo ou um mínimo, esse valor pode ser rápido e facilmente determinado utilizando-se o gradiente. E o que veremos no próximo vídeo? E os campos elétricos e magnéticos, afinal? Nós vamos falar deles? Sim, vamos começar a falar deles. Então, até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.